Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o psicoterapeuta Adriel Rocha, especializado nos transtornos de ansiedade. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre um fenômeno muito interessante que ocorre nos dias atuais, que é a quantidade de pessoas que nós vemos que querem viver uma vida sem sofrimento. Um desejo extremo de não sofrer. E não é não sofrer excessivamente, é não sofrer de maneira alguma. Não ser submetido a nenhum tipo de sofrimento. É algo que nós poderíamos chamar de hedonismo. Hedonismo. Ou até mesmo de animalismo. Porque uma pessoa que não quer sofrer, ela é como um animal. Apenas segue seus instintos e o animal ele sempre busca a ausência do sofrimento. Ele nunca escolhe voluntariamente sofrer. Você não vai ver um animal dizendo, olha, vou fazer isso aqui, preciso sofrer. Não. Eu peço perdão se vocês escutarem algum barulho, ou se algum bicho pular aqui, eu e Yosef, meu gato, ele gosta de bagunçar e me atrapalhar aqui nas minhas gravações. Mas vamos lá para o que realmente interessa. Vamos lá. Esse desejo, essa necessidade de viver sem sofrimento, ela é um desejo, é uma revolta contra a realidade, contra a verdade. E qual é a realidade? A realidade é que o sofrimento é inerente à condição humana. Enquanto nós estivermos vivos, continuaremos sofrendo. E uma pessoa que nega essa realidade, ela nega a própria verdade. Essa é a verdade de que enquanto estivermos vivos, haverá sofrimento. A vida sem dor, ela não passa de uma fantasia, algo que não existe realmente. Provavelmente vocês compraram essa fantasia dos filmes, das novelas, do seu influenciadorzinho lá do Instagram, que mostra ter uma vida perfeita. Isso é inclusive um grave problema que eu vou retornar lá no final do vídeo. Mostra lá os carrões e tudo mais, mas não passa de uma mentira. E você compra isso como se fosse a verdade, como se fosse a realidade. A vida daquela pessoa não é como ela mostra no Instagram. No Instagram ela apenas mostra a parte bonita, a parte estética, a parte que ela quer que os outros vejam da vida dela. E a verdadeira felicidade, ela não é uma ausência de dor. Eu não sei bem onde essa baboseira começou, quando as pessoas começaram a acreditar que uma vida feliz é uma vida sem dificuldade, e você vê muito isso na maneira como as pessoas vivem a sua vida. Então, não, fulano e tal, não casa não, que casar é muito difícil, casar é muito problemático, você nunca vai ser feliz, como se o problema em si, ele fosse a raiz da infelicidade, que não se verifica. Ou então, não tem filho não, porque senão você vai ser muito triste, você nunca vai poder aproveitar a vida, nunca vai poder ser feliz. Se a pessoa quiser aproveitar a vida dela tendo filhos, criando filhos, qual o problema disso? Mas para o mundo moderno, sob a ótica do mundo moderno, você tem uma dificuldade ou outra na sua vida, ou uma série de dificuldades, causa a infelicidade. Isso não se verifica na história da humanidade. Quantas pessoas que foram verdadeiramente felizes, que sempre foram vistas com um sorriso no rosto, sofreram pra caramba. Aí nós podemos remontar. Por exemplo, eu sou católico, então posso utilizar elementos da minha religião para a construção dessa narrativa. Os apóstolos, os santos, eles sofreram muito na vida deles. Muito. Muito mais do que eu ou você iremos sofrer. Porém, eles foram pessoas extremamente felizes. Por quê? Aí nós entramos numa coisa muito interessante, que é a significação do sofrimento. O sofrimento ele se torna um fardo, ele se torna uma coisa muito difícil de carregar quando nós não atribuímos um significado a esse sofrimento. Por que é que Jesus Cristo aguentou todo aquele sofrimento que ele foi submetido? Por que é que São Paulo aguentou ser chicoteado, naufragar e não cedeu e não se entregou? Porque ele tinha muito bem definido na mente dele o sentido para esse sofrimento. Aí nós podemos fazer um paralelo com a logoterapia do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um autor judeu que foi submetido ao campo de concentração, assim, uma série de sofrimentos, perdeu esposa, perdeu pais, perdeu filho ainda na barriga da mulher. E por ter essa consciência da necessidade de atribuição de sentido aos sofrimentos, ele resistiu, escreveu obras falando sobre isso e fundou uma escola de psicologia chamada logoterapia, né? Basicamente, o que nós podemos fazer em paralelo, o que nós podemos conectar com o que estamos conversando agora. Nietzsche tem uma frase dele que ele fala, que é inclusive uma frase que o Frankl gosta muito. Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Algo nesse sentido. Quase todo como, quase qualquer como. Ou seja, quem sabe o porquê está passando por aquilo, quem tem um motivo para aquilo, ela aguenta todas as dificuldades às quais ela será submetida.
E basicamente o Viktor Frankl discorre, faz toda a sua linha de pensamento psicológico com base na atribuição de sentido. Então a pessoa atribuir esse sentido à vida concede a ela vários benefícios, ela consegue se entender melhor, ela consegue viver melhor e não ficar se lamentando e fugindo toda hora de qualquer dificuldade, como um animal foge, né? Busca satisfazer os seus instintos. Quem encontra esse propósito verdadeiro, esse sentido verdadeiro, vive de uma maneira mais feliz. Porque cada coisinha que saia do seu controle, cada coisinha que não suceda da maneira com que você quer, é apenas um pequeno elemento diante de toda a sua trajetória, diante de todo o sentido que você atribuiu à sua vida. E buscar esse sentido não vai eliminar a sua dor. Você vai continuar sofrendo, vai continuar tendo dor, só que essa dor vai ser muito mais fácil de carregar. Porque agora você sabe por que você está passando por ela. Quando você sofre, você sente a dor sem saber o porquê você está passando por ela, aí sim, se torna bastante difícil carregar. Porque você está sofrendo por sofrer. E sofrer por sofrer nunca é bom. Outra coisa que eu acho bastante interessante falar aqui é como sofrer de maneira voluntária nos ajuda a sofrer de maneira involuntária. O que é que isso quer dizer? Basicamente, escolher sofrer voluntariamente, ou seja, escolher passar por aquilo, faz com que, no futuro, quando nós formos submetidos a uma situação ruim, uma situação aversiva, nós consigamos manejar de maneira mais adequada, consigamos passar por aquilo de maneira mais adequada. Vamos lá, na sociedade atual, isso é uma coisa muito interessante que já ocorreu comigo, em um círculo de pessoas que eu acabei convivendo, eu falei algo sobre banho gelado. Banho gelado. E algumas pessoas se escandalizaram, se horrorizaram. Nossa, como assim banho gelado? Cara, se a pessoa não consegue fazer um simples ato de tomar um banho gelado, escolher tomar aquele banho gelado, mesmo sendo muito mais gostoso um banhozinho quente, quando ela tiver que passar por um sofrimento de verdade, ela não vai aguentar. Ela vai tombar, ela vai desistir. Nossa, a pessoa não consegue passar por um simples banho gelado. Ou então ficar 10 horas sem comer. Como existem alguns preceitos aqui na religião católica, determinados dias do ano, acho que são apenas 2, você tem que fazer um jejum. Ou seja, tirar 2 refeições e comer apenas uma refeição durante o dia. E tem gente que vai à loucura. Não consegue, é uma coisa muito difícil para ela. Eu fico pensando assim, uma pessoa que não consegue passar o dia inteiro apenas com uma refeição, se ela não tem nenhum problema de saúde, como é que ela vai passar diante das adversidades da vida? As adversidades que a vida vai mostrar para ela. Ela não vai conseguir passar. Ela vai desistir. A primeira dificuldade ela vai abrir, vai entregar, jogar os pontos, como diz a história, né? Então quando você sai voluntariamente da sua zona de conforto, quando você se esforça, você educa a sua vontade. Então quando você precisar passar por algo involuntariamente, sei lá, uma doença terminal, a perda de de um familiar amado, da esposa, de um marido, você vai conseguir manejar muito melhor, porque você já se expôs voluntariamente a situações dificultosas. Por exemplo, fazer exercício é uma situação dificultosa que demanda um certo esforço, você está sofrendo voluntariamente. Tomar um banho gelado, deixar de comer uma comida que gosta. Então essas pequenas ações facilitam a nossa visão, a nossa ação diante de um eventual sofrimento da vida. Porque é muito comum hoje pessoas, sei lá, a pessoa tem um certo dinheiro, tá? E ela é submetida a um certo sofrimento, uma dificuldade clássica da vida profissional. E ela começa a agir feito uma criança, começa a espernear frente àquela situação. E ela não quer resolver. Ela não quer resolver a situação, ela só quer mostrar para todos o quanto ela está sofrendo. Olha para mim, eu sou um coitadinho, eu estou sofrendo, oh meu Deus. Um desejo enorme de ser visto. Helicóptero passando. Passou. E quando nós nos forçamos a passar por situações difíceis, por exemplo, a prática de uma arte marcial, tu ficar lá com o pé do cara no teu queixo, é como se você estivesse exercitando um músculo. Ao passar do tempo, quanto mais você se esforça, passa por situações difíceis de maneira voluntária, você ganha mais resistência, você ganha mais força.
Então você não vai espernear, não vai ficar dando chilique quando tiver que passar por uma coisa difícil. Quando o problema aparecer, quando jogar um problema nos teus peitos, quando cair uma responsabilidade grande no seu colo. Vamos lá. O que é que contribui para essa sensação, para essa filosofia hedonista de querer sempre fugir do sofrimento e buscar sempre o prazer? Um dos elementos que mais contribui são as redes sociais. Porque na rede social todo mundo tem a vida perfeita. Todo mundo é o gurilão da bola azul. Todo mundo é o cara. Todo mundo é o bonitão, que tem um carrão, que tem a vida perfeita, uma rotina perfeita, que tem os filhos extremamente educados, que tem a esposa perfeita. Ninguém mostra as dificuldades, ninguém mostra a DR, a discussão com a esposa. Então você cria na sua cabeça que a fulano de tal tem uma vida perfeita. Então essa é a vida que eu tenho que ter. Eu nunca vi fulano de tal sofrendo. Logo, a vida ideal é uma vida sem sofrimento. Isso vai criando uma certa neurose, um confronto, um choque psíquico entre o ideal que você projeta de vida perfeita, de vida ausente de sofrimento, e a sua vida cheia de sofrimento. Vamos lá, finalizando aqui. Essa característica de não querer sofrer, ela é característica dos animais e dos seres infantis, sejam eles crianças ou adultos com personalidade infantil imatura. Um adulto que se reconhece enquanto criança, ainda que inconscientemente, ele vai sempre fugir de situações aversivas. Então, aquele adulto lá que eu falei uma vez sobre banho gelado, ele se assustou. Esse é o adulto com mentalidade infantil. É o adulto que não consegue passar 10 minutos fazendo uma atividade que demanda um certo esforço que ele já entrega. Nossa, que é muito difícil para mim. Porque ainda não amadureceu, não percebeu o quanto é prejudicial para ele manter essa visão de mundo. Um mundo ausente de nenhum esforço, não sei porquê, tem que investigar as causas do porquê essa pessoa é assim, mas essa é a característica de uma pessoa infantil, tá bem? Agora finalizando aqui o vídeo, acho que nós fizemos uma boa exposição dos fatos, espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião aqui embaixo, fala aí se você conhece alguém que age dessa forma, que diante da dificuldade começa a espernear, começa a dar o show da Xuxa. Caso você deseje agendar uma consulta comigo, me chama lá no direct do Instagram, que eu te passo todas as informações. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.